Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, como sempre, maravilhoso e poderoso poder compartilhar nossa leitura bíblica, que Deus venha falar fortemente ao seu coração, na sua alma, através de cada leitura, cada palavra, cada direção, de repente uma frase, uma palavra, ela venha, ela toque de forma muito profunda em sua alma e em seu coração. As histórias bíblicas nos fazem a mente crer, confiar o que Deus ele é poderoso para fazer. Como diz em Josué, para que nós possamos nessa lei meditar dia e noite na sua palavra, para que possamos ter conhecimento, entendimento, revelação e a direção do nosso próprio Deus. Aqui mesmo em 2 Samuel, dando continuidade, vamos ler hoje capítulo 10 e 11. Depois que Davi ele devolveu a honra ao Mefibosete, que era um filho de Jonatas, a qual ele tinha feito uma aliança pela sua amizade, pelo que Jonatas tinha colaborado, cooperado para que ele pudesse realmente reinar sobre Israel. E olha aqui no versículo 10, as guerras não param. Algum tempo depois o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: achas? Olha só, quando alguém está com o coração tão cheio de amor, né, para dar a vitória, para poder honrar alguém. Olha só que homens, muitas vezes maldosos, com espírito maldito, enfim. Olha só o que falaram: achas que Davi está honrando teu pai para enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar a cidade, a fim de destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade das suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Olha só que situação. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fiquem em Jericó até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham sido atraídos sob seu ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 homens de Tobi. E ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade. Os arameus de Zobá e de Reob, os homens de Tobi e de Maaca, posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus, e pôs o restante dos homens sob o comando de seu irmão Abissai, que os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar, mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. Que o Senhor faça o que for da sua vontade. Olha só que palavra, né? Que direção que foi dada ao próprio Joabe, dizendo ao seu irmão Abissai: olha, vamos nos dividir, mas se você vê que você está realmente perdendo a batalha, for forte demais para você, esse inimigo, eu vou te ajudar. E se você vê que eu estou também passando dificuldades, aperto, venha me ajudar. E assim foram. E o Senhor deixou muito bem claro que o Senhor faça o que for da sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. E quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram-se a agrupar.
Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. E eles chegaram a Ilã, tendo à frente Zoboque, comandante do exército de Hadadezer. E informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Ilã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carro de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. E quando os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. Os arameus ficaram com medo de voltar e ajudaram os amonitas. Olha só que situação, né? Que coisa triste, porque quando Davi, o início da história, Davi mandou condolências, né? Porque o pai tinha morrido, um rei na terra dos amonitas, e os conselheiros, né, as pessoas disseram: olha, ele veio para espiar a terra, ele quer nos destruir, enfim. Homens maldosos, né, homens que têm um espírito desgostoso, como nos dias de hoje, as pessoas não conseguem mais confiar em mais nada, sempre estão realmente com desconfiança de tudo, um povo dissonante, líderes hoje que são dissonantes, têm tudo realmente medo, né, da concorrência, sempre com dúvidas, que querem destruir o que é seu. E vemos aqui quando Joabe e o próprio Abissai, dois irmãos unidos, lutando. Olha, se eu estiver perdendo, você vai me ajudar. Se você estiver, eu vou te ajudar. A união, né, como sempre nós falamos, faz a força, né, a comunhão, né, como o Senhor deixou muito bem claro que todos os irmãos vivem em comunhão, mas sempre a luta, sempre a guerra, porque um quer ser mais do que o outro, enfim, situações como essa sempre acontecem. E aqui no capítulo 11, olha só, uma situação a qual Davi, de uma situação a qual ele deixou-se levado por aquele momento. E na primavera, época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. E uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. E lhe disseram: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Hitita. Então ele já sabia, porque ele mandou saber quem era essa mulher. E mesmo assim, sabendo o seu coração, a paixão que vem, Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza e da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias o Hitita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estavam indo à guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. E quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem, o que você fez? Por que não foi para sua casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu vou mandar você de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. E de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar de onde sabia que os inimigos eram mais fortes.
E quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e também morreu Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, e com a seguinte instrução ao mensageiro, ao acabar de apresentar esse relatório ao rei, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atacariam flechas da muralha? E em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jeruzebete? Não foi a mulher de uma muralha, atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhes: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. E assim partiu o mensageiro, e ao chegar contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós o fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos, e matou alguns deles, e morreu também o seu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem deve devorar. Reforça o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. E quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. E passou o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio, e ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, olha só que situação Davi lhe cometeu. É uma história bastante relevante, nós precisamos ter esse entendimento. Quando uma pessoa não está em guerra, ela está realmente repousando na sua casa, como diz aí o ditado, a mente vazia é a oficina do diabo. E Davi foi perturbado com essa mulher, enfim, olhando para o corpo dela, para a vida dela, pela janela, como diz aqui, estava no palácio, lá no lugar onde podia realmente caminhar sobre esse palácio, olhou e viu essa mulher no terraço, enfim. Então, olha só, as situações ele tentou realmente, porque a mulher ficou grávida, ele sabia que essa mulher era casada. Então, Deus não tem o culpado por inocente. Deus tem realmente que tratar com cada um de forma particular. Deus ele não é um Deus que trata tudo ao atacado, mas sim ele trata de forma pessoal com cada um. E assim Davi também foi tratado. Davi foi realmente sendo pelo próprio Deus repreendido. Enfim, nós vamos estar lendo isso, mas olha só toda a artimanha que ele tentou realmente fazer para que Urias fosse realmente o pai da criança. Ele tentou levar ele para casa para que ele pudesse deitar com a mulher, ele ficou com Davi numa festa para se embriagar, para que fosse para casa e pudesse falar: não, ele deitou com a mulher, mas ele não deitou. Todo mundo viu que ele estava ali no palácio, não foi embora dali para nada. E mesmo assim, então, Davi foi e mandou ele numa frente de batalha, de guerra, para que ele pudesse morrer. Então, até o Joabe estava até com medo, porque uma situação que já tinham sabido como deveria se portar numa guerra, e eles vacilaram, enfim, porque foi dada a ordem, né, para que Urias fosse morto, e assim aconteceu. Então, nós precisamos ter entendimento que jamais vamos enganar o nosso Deus, mas fazer aquilo que agrada a Ele, para que nós sejamos abençoados e recompensados. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mediante essas mensagens, essas palavras, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, nos dê revelação, direção, capacitação, para que possamos viver sempre do Senhor o sobrenatural, porque nada pode invalidar ou impedir teu agir, o teu querer e o teu trabalhar e se cumprir sobre nós. Que a tua presença, a tua essência, a tua vontade, ela seja manifesta de forma especial, sempre nos honrando, Pai, e não nos deixe viver enganados por nada. Não deixe que nossos olhos ceguem, meu Pai, a nossa própria mente, o coração, mas que possamos fazer sempre a tua vontade, o teu querer. Eu te peço e te agradeço sempre, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Lembra-se, não está só, o que você precisar, pode contar conosco, nossas orações sempre, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus.